Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei o horário que as pessoas vão escutar esse áudio, mas o que ocorre é o seguinte: o bastão, eu quero comentar um pouco sobre essa história, que é a história do bastão de Campos Unificados, como que ele surgiu, para que a pessoa que vai usar esse bastão, ela tenha uma noção exatamente do que ela tem na mão, tá? De como tudo surgiu e como tudo se materializou. Então, é uma história que eu vou ter em áudio para passar para algumas pessoas, mas eu vou ter também, pretendo fazer alguns vídeos com esse áudio, certo? Que eu vou deixar disponível no meu canal. Então, tudo começou com uma pesquisa que eu iniciei em 2018. Isso foi início, janeiro, fevereiro, março ali, finalzinho de fevereiro, início de março de 2018. Eu estava retornando para São Francisco de Paula, depois de praticamente um ano que passou um furacão lá, um pé de vento levantou o telhado, a casa foi reconstruída, quer dizer, a parte superior da casa, e eu estava sozinho lá. E eu sou um sensitivo desde há muito tempo, desde muito tempo mesmo. É uma coisa, às vezes, que se torna um empata, um sensitivo, é uma coisa que se torna, às vezes, pode-se dizer que, às vezes, isso é um tanto quanto, às vezes pode ser difícil, pode ser penoso, mas isso depende muito da forma como nós enxergamos e lidamos com as coisas. E não é de agora que eu sou atacado, digamos assim. Vamos levar isso para um jogo, né? Vamos dizer que nós estamos vivendo aqui nesse planeta um jogo de mocinhos e bandidos. Necessariamente não assim, né? Positivo e negativo, um jogo de escolhas e uma série de fatores que envolvem a nossa vida cotidiana. E quando eu cheguei lá, eu tive que me virar com os meios que eu tinha, eu estava sozinho. E pesquisando a energia Orgon, eu dei um jeito de fazer uns orgonites, porém de uma forma bem, digamos assim, muito simples e com os materiais que eu tinha lá, que eram o quê? Que era cobre, que era da fiação, que tinha sobrado, que estava lá por lá, depois do vendaval, e limalha de ferro, e também, que eu tinha, nem sei porquê, eu tinha alguma coisa de limalha lá, e também serragem. Um dia, porque eu já tenho essa luta de controle, né, porque o outro lado, vamos colocar assim, ele quer exercer o controle absoluto sobre a tua vida, determinar o que vai acontecer na tua vida. Isso não é uma coisa que a gente possa dizer assim, que dá para pegar um vídeo e filmar isso, porque não dá. Porque é uma coisa interna. Tu sente ou tu não sente. Tu sente que existe uma força atuando dentro de ti e que essa força está te manipulando. Isso pode vir de diversas formas. Pode vir através de... Hoje eu sei. Através de forma pensamento, através de forma sentimento, através de magia, através de chip, de demanda. Tem vários fatores. Algumas dessas coisas a gente aprende vivendo. E desde 2004, quando eu fiz a minha iniciação de Reiki de cura quântica, que eu recebi um primeiro mestrado de Reiki de cura quântica, eu comecei a ter a percepção dessas energias. Para falar francamente, não é uma coisa muito simples de se lidar, porque não é uma coisa que está visível, não é um prato de comida, ou não é uma planta, ou alguma coisa que tu possa tocar e dizer isso aqui está fazendo tal coisa. Porque na maior parte das vezes essas coisas se dão num nível mental, a nível energético, num nível emocional e etérico também, e também causal. Eu passei por isso algumas vezes, então eu tenho e eu sei exatamente como isso funciona. Bom, eu estava
trabalhando dentro de mim justamente para neutralizar essas forças. E eu fiz um orgonite, que ele era um orgonite que não dá para dizer que era um orgonite, mas ele solucionou um problema que eu tive num determinado momento. Eu fiz até um vídeo, coloquei lá no meu canal, que eu me senti atacado porque eu entrei em contato com eu vou dizer que eram símbolos, mas eram coisas físicas. Eu já não me lembro exatamente como é que foi que a coisa aconteceu, mas eu senti a conexão imediatamente, aquilo me roubava energia. Tá? E quando eu toquei no objeto, que eu senti que aquilo voltou a me sugar a minha energia, e eu tinha feito um orgonite que ele era, na verdade, um cone, e ele tinha 3 espirais de cobre, e tinha uma preparação toda, tinha cristais também dentro dele, eu coloquei aqueles objetos embaixo desse cone, que era um orgonite, digamos assim, feito de uma forma muito simples, porque não tinha os elementos que seriam os elementos mais corretos para serem feitos, mas era o que eu tinha naquele momento. E naquele momento ele cessou. Tá? Aí, nesse ponto, eu comecei a mexer com a energia Orgon. Tá? De uma forma muito simples, de uma forma, talvez eu diria, embrionária. Bom, em 2000, isso foi 2018. Em 2018, em janeiro de 2018, eu já estava sofrendo um outro tipo de ataque energético. Quem é uma pessoa sensível, ou que é empata, ou que é sensitivo, sabe do que eu estou falando. Pelo menos assim, digamos, superficialmente, né? Tenho certeza que se nós formos dentro de um centro espírita, nós vamos ouvir relatos dos mais variados. Bem, eu estava passando por um problema de saúde em 2018 e eu já vinha buscando algumas alternativas. Entrei em contato com um outro tipo de energia. Deixa eu me lembrar. Essa energia chama-se Ormus. E eu estava fabricando Ormus lá de uma forma muito simples, com os elementos que eu tinha. E, porém, eu tive alguns imprevistos no meio do caminho, resolvi contar para uma pessoa lá que eu não deveria ter contado e simplesmente perdi a mão de fazer o tal do Ormus. Por quê? Eu não tinha todos os materiais necessários e corretos, tais como água do mar, soda cáustica e algum outro elemento que eu precisava lá, que na verdade que eu estava fabricando, que era o carbonato de sódio, que é feito a partir, que não se encontra carbonato porque é usado sei lá como para fazer algum tipo de droga, ou no preparo, mas eu usava o bicarbonato e transformava em carbonato para poder fazer essa substância, que estava me ajudando bastante, principalmente a espantar as energias negativas que andavam na minha volta. Tá? Então isso não é uma coisa que eu possa, tipo assim, fazer um vídeo mostrando, né? É uma coisa que eu sinto e que faz parte da minha caminhada. Foi então que eu descobri, entrei em contato, tá? Porque eu já conhecia então Ormus, já conhecia a energia Orgon, entrei em contato com a energia do plasma, né? Vendo um vídeo lá que falava sobre a energia do plasma, eu disse, eu vou atrás desse negócio aqui, o que é isso aqui? E nesse negócio de ir atrás, eu acabei fabricando uma substância que na verdade é o GANS, que é um gás em estado nanosólido, e esse gás ele é feito a partir da energia do plasma. O plasma nada mais é do que camadas de grafeno que são criadas em cima do cobre através da soda cáustica, da queima da soda cáustica. Só que naquela época eu não usava soda cáustica, eu usava o fogo, que é um processo que também produz as nanocamadas. Muito bem. E com o material que eu tinha em mãos, que naquele momento o único material que eu tinha em mãos assim mais fácil para fazer, eu estava fazendo com fogo, o nano recobrimento, a nanocobertura do cobre, era o ferro. E eu peguei um recipiente de plástico, se eu não me engano, um copinho de requeijão, coloquei o cobre nano e coloquei uma placa de ferro e fiz a ligação entre os dois e botei numa mistura de água salgada a 10% de sal. E coloquei atrás da geladeira. E isso assim, de um dia para o outro, cristalizou o CH4, que é o GANS de ferro. Muito bem.
E eu posso dizer que foi uma coisa engraçada, porque no dia seguinte eu já tinha tido algumas dores na minha lombar e tinha procurado massagem e tal, cremes e até relaxante muscular para poder aguentar. Mas no dia seguinte, foi bem assim, um dia ou dois depois, eu tive uma crise muito forte no meu nervo ciático, que no meu caso é oriundo do umbigo de papagaio, a hérnia de disco, e eu não sei se é escoliose ou alguma coisa assim, né, na minha coluna lombar. E aquilo aconteceu que eu estava andando dentro de casa, aconteceu duas vezes, uma vez dentro de casa, outra vez na rua. Eu fui ao chão, simplesmente porque eu fui dar um passo com a perna direita, né, andando, normalmente tá andando, e simplesmente a minha perna não estava lá, eu não entendi nada. Quando eu vi, eu estava no chão, né, que não tinha perna. Isso aconteceu duas vezes. E eu pensei imediatamente, vou aplicar esse GANS que eu tenho aqui, que já está pronto, sobre essa dor, para ver o que é que acontece. Peguei um cano de transparente, um caninho transparente, cristal chama, botei o GANS lá dentro, fechei as extremidades e botei sobre a dor. No dia seguinte, eu não tinha mais dor nenhuma. Isso foi uma coisa incrível. Uma coisa muito, muito forte, né? Eu tinha feito já um pouquinho antes a mistura do GANS com ervas, né, com extrato de ervas, mas estava demorando muito para funcionar. Eu disse, não, eu vou pegar esse negócio e vou botar puro para ver o que é que acontece. Enfim, me curou da dor. Nesse meio, de lá para cá, né, já 2019 para cá, tem 4 anos, eu tive algumas recaídas, mas nenhuma recaída foi tão forte quanto aquela dor que eu sentia e também as quedas, né? Graças a Deus, aquilo nunca mais aconteceu. Então a Fundação Cash, e eu quero me reportar aqui um agradecimento ao Sr. Cash, né? Que ele é um físico nuclear, uma pessoa muito inteligente, que tem inclusive uma máquina que cura qualquer doença e rejuvenesce a pessoa em 30 anos, né, em até 30 anos. É uma coisa assim, excesso, envelhecimento, bem, eu não tenho muita informação sobre isso, mas vocês podem procurar o site da Fundação Cash Brasil, e vocês vão achar muita informação lá. E eu comecei a pesquisar. Fui para a internet e comecei a pesquisar. E nessa pesquisa, claro, já tem pessoas que estavam nisso há muito mais tempo do que eu, desde 2014 ou 2016, eu não tenho certeza. Mas, né, a pesquisa deles era mais voltada para a economia de energia elétrica, e eles tinham algumas experiências lá, porque a fundação ela entrega a fórmula para se fazer o GANS. E os GANS que são mais utilizados, o GANS de CO2, que é para dor, e o GANS de ZNO, que é para a cura do lado emocional. Ambos são realizados ou são feitos com uma placa de zinco pura. Tá? Isso a gente tem que ir para o mercado procurar essa placa de zinco, ou a gente consegue tirar daquelas pilhas mais gordinhas, daquelas duras Rayovac, desculpa, as amarelinhas, aquelas tem uma placa de zinco ali dentro que bem limpinha, né, bem limpa mesmo, a gente pode usar. Eu usei uma vez só. Enfim, e aí comecei minha pesquisa com os GANs. Bem, quando foi em maio de 2019, eu já tinha fabricado o GANs de CO2 e ZNO, e eu resolvi que eu ia tomar aquele negócio ali para saber como é que era, né? E a fundação, ela entrega a fórmula pra gente, né? Direitinho como tem que ser feito, assim, entrega. Ela disponibiliza o conhecimento, né? E a gente tem que buscar esse conhecimento, aonde que ele está, para poder fazer uso desse conhecimento. Tem muitos vídeos na internet, várias pessoas. O Douglas Ormenese, uma das pessoas, tem um primo dele também que trabalha com isso. E pessoal que fabrica várias coisas, e enfim. Tem que buscar informação e a informação vai aparecer. Pois bem, e eu tomei 15 ml aproximadamente de GANs de CO2. O CO2, ele é um GANs bem forte. Como era a primeira vez que eu estava tomando,
dá para se dizer assim, uma dose forte, né, para não dizer uma dose cavalar. Mas eu estava imbuído da intenção de conhecer aquele negócio e tomei. A minha mãe, que estava comigo na época lá, também tomou em gotas. Tá? Ela tomou um tempo e depois parou porque disse que era muita energia para ela. É uma senhora já de 92 anos, vai fazer 93. E ocorre que no dia seguinte, o que aconteceu? O GANS, ele produziu um efeito no meu campo de energia, no meu campo áurico, no astral, no mental, no causal, que ele abriu a minha espiritualidade. O Sr. Cash, ele fala muito de espiritualidade, né? Eu não tenho acompanhado os vídeos dele porque realmente assim, são vídeos bem longos, normalmente às vezes 2, 3, 4 horas. Ele fala inglês, é traduzido, então isso demanda um tempo da gente estar parando para escutar isso. Mas são conhecimentos importantes para quem tem tempo de escutar e extrair dali aquilo que precisa, ok? Mas tem muita coisa nova aí que tá não, digamos assim, que está sendo dita, que está sendo colocada, as quais eu mesmo não consegui. Eu fiz alguns dos experimentos que ele propôs, alguns não que não deram certo, mas produziram um efeito em função da energia que foi fabricada. E como todos os meus experimentos eram feitos no meu quarto, lá na época que eu estava na Serra Gaúcha, era muita energia e aquela energia interagia demais. Ela gera, né, na verdade, o GANS, quando ele está sendo fabricado, que é o reator, ele gera um campo de energia, né, porque realmente a energia está num estado nano e ela produz um campo muito, muito forte. Bom, enfim, foi que eu comecei parei um pouco depois ali, tomei uma primeira dose, parei uns 2, 3 dias e voltei a tomar em gotas, em 9 gotas. Ocorre que eu vi, naquele segundo ou terceiro dia, eu vi como que tubetes girando. Eu estava deitado na minha cama, olhando para frente, e num espaço de 45 graus em diagonal, para o canto do quarto, eu via tubetes de luz girando, como se fossem, né? Mas eu só via 180 graus para frente. Um mês depois, eu entrei em contato, eu vi um vídeo, né, de uma pessoa que fez o que a gente conhece por reator dinâmico. Esse reator dinâmico, ele é nada mais do que um cooler de computador girando, no caso que ele fez, né, um no sentido horário, no outro no sentido anti-horário. E ambos estavam, eu não sei se eles tinham um diferencial de quantidade de GANs dentro daquela bolinha de ping-pong, mas ele colocou o GANs dentro da bolinha, 2 ou 3 ml, e colocou em cima do cooler e colocou para girar, né, colado, logicamente. Muito bem. E ele fez isso e colocou na casa da mãe dele, que morava, ou mora numa ilha, não sei se nas Filipinas, uma dessas ilhas assim, tipo paradisíacas, acredito eu. E passou por lá um furacão de 200 km por hora. E ele filmando, então... Ele filmou todo o entorno da casa da mãe dele, depois do furacão. Estava tudo intacto, a casa estava intacta, as plantas estavam intactas, os frutos, as flores, as árvores, nada foi afetado pelos ventos de 200 km por hora. Então isso, de certa forma, confirmou ou corroborou, né, aquela coisa que eu tinha visto dos tubetes. Ou seja, eu pensei assim comigo, né, nossa, isso aqui seria legal de ter numa sala de terapia, porque iria espalhar essa energia no ambiente. E, não para minha surpresa, né, eu entendi e deduzi, obviamente, de que o GANS, quando ele é agitado, ele expande a energia naquele ambiente onde ele está. Inclusive a fundação fabrica alguns cataventos com um dispositivo para emanação de GANs dentro dos ambientes. Mas tem diversas formas de se fazer isso. E uma delas é através desse cooler, né, de computador. Eu hoje, através das minhas pesquisas, eu já estou produzindo um cooler com o GANS em estado, né, esse GANS que está em estado nano. Eu transformei ele numa pasta e juntei
um dos primeiros que eu fiz, né, agora recentemente, dentro da minha pesquisa, com uma pastilha de raio infravermelho curto de 500 nanômetros. Só para ter uma ideia, um colchão magnético, ele tem pastilhas de infravermelho, que é uma coisa sintética, mas funciona como se fosse os raios do sol. Tá? Na verdade, o infravermelho ele quebra as moléculas de água, organizando. Porque as moléculas de água, elas têm a tendência, não sei, assim, digamos, acredito que sim mais nas cidades, né, que é uma água de nascente, mas elas têm a tendência de formar clusters, ou seja, elas se juntam, né, como se fossem várias bolinhas numa coisa só, num bloco só. E isso prejudica muito as nossas células no momento em que nós dependemos que essa água penetre nas nossas células. E isso gera um impedimento. Tem um purificador de água da Purifique que tem uma pastilha, né, um campo, e tem um campo de raios infravermelhos que fica dentro da água e tem um campo magnético embaixo. Isso tudo ajuda digamos assim, no melhor aproveitamento dessa água pelo nosso organismo. E eu peguei e fiz isso. Bom, comecei a usar. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando e explicando como que funcionam, né? Como é que é o princípio desses reatores dinâmicos multidimensionais. Mas voltando para essa história. Bom, o que aconteceu? Eu teria que fazer, eu entrei em contato com alguns, digamos assim, que é uma coisa que tipo assim dá uma febre, né? Vem as pessoas buscando informações e muitas dessas informações acabam caindo no meio das pessoas que estão fazendo as experiências e as pessoas vão ampliando essas experiências. E a caneta da saúde, que é uma caneta da dor, chamada caneta da dor, ela é feita com duas espirais de cobre, uma no sentido magnético e outra no sentido gravitacional, porque nós somos eletromagnéticos, tá? Nós temos energia elétrica, magnética e gravitacional dentro do nosso corpo. Nós somos assim, nós produzimos energia, nós somos pilhas, na verdade, né? E então a fundação mesmo fabrica alguém em algum momento, né? Porque pelo menos eu não tenho conhecimento de quem inventou essa caneta da saúde, mas é provável que tenha sido algum pesquisador. E a fundação, então, absorveu esse conhecimento e produz uma caneta que parece uma caneta mesmo, só que mais gordinha. E ali dentro tem os elementos, que é o GANS, que eu imagino que esteja em estado sólido ou pastoso, alguma coisa assim, ou um pó. E ela tem, então, uma espiral magnética, uma espiral gravitacional e mais um cobre nano no meio. Não é uma coisa muito grande, é uma coisa pequena, mas tem a sua funcionalidade. E é uma coisa que não se acaba nunca. E eu queria fazer isso. Tinha muita vontade de fazer. Mas eu não tinha nem... eu sabia em tese, né? Eu sabia que eu não cheguei a fabricar. Acho que eu fabriquei uma só. Fazer as bobinas, que não seria o mais difícil. Mas aquilo parecia que não entrava na minha cabeça, não sei porquê. Um dia eu desci para uma cidade próxima, chama Taquara, lá na Serra Gaúcha, fica num platô um pouco mais abaixo, lá alguns metros abaixo do nível onde eu estava antes, que é a 900 metros, buscando limalha de ferro para fazer os tais dos orgonites que eu fabricava. E aí, bom, para resumo da história, eu acabei numa loja da Purifique, lá buscar uma água, a moça queria que eu comprasse alguma coisa deles, eu disse que, olha, eu não quero esse trem não, estou procurando cobre e tal, e ela, né, viu que eu precisava do cobre, né, assim, foi uma oportunidade que caiu nas minhas mãos, me ofereceu 10 metros de cano de cobre, que era de um sistema de ar-condicionado, com mangueira, com fio, com tudo, né, e eu paguei ali R$50, que era um preço, né, fiz uma oferta para ela, ela aceitou, enfim, caiu na minha mão, assim, um presente. E foi daí que começaram a surgir os primeiros bastões. Os primeiros bastões, sempre tive uma certa dificuldade de poder colocar e manter lá dentro o GANS, né, porque o bastão ele era feito, já não posso falar que é uma caneta, porque ele tinha uma outra configuração,
Ele era um cano de cobre nano revestido com uma haste central. Esse era o meu bastão, né? Esse é o princípio. O que acontece? Como eu estava botando um líquido, e esse líquido tinha GANs, né, que era GANs de CO2 e ZNO, ele acabava criando um óxido de cobre, porque o GANs nada mais é do que um óxido, só que num outro estado e num outro contexto, porque ele faz a captação do CO2 que existe na atmosfera e transforma numa coisa benéfica para nós, que pode ser aplicado de diversas formas, né? O próprio GANs pode ser aplicado de diversas formas, sobre emplastros, pode ser tomado, pode ser respirado, inclusive com relação a esse bichinho aí que apareceu aí. Tá? Tem um protocolo para isso. Bom, comecei a fabricar aquilo ali. Mas sempre me incomodava porque eu não gostava do acabamento, eu sou muito exigente com relação às minhas coisas, e aquilo sempre me deixava assim meio incomodado, aquele acabamento que eu dava. Eu fiz durante um tempo, daí depois eu interrompi a fabricação e deixei quieto aquilo por ali, né? Então, eu já estava em contato com o magnetismo, porque eu já mexia com magnetos já há algum tempo, já tinha me tratado com magnetismo, ou seja, o próprio GANs, o plasma, a energia orgon, o magnetismo, o infravermelho, e isso tudo estava ali, né? Mais os cristais, que eu também já mexia com os cristais. E eu estava assim, tipo assim, bom, tá, mas eu não estava assim, a pesquisa tinha dado uma estagnada em função de outras coisas que estavam acontecendo na minha vida. Quando num determinado dia eu estava vendo uma live de um desses canais que são um dos canais não é um canal da fundação, né? Mas é um canal de uma pessoa que faz essas coisas assim também. Quando esse rapaz então estava fazendo uma live com um outro que estava mexendo com a energia orgon, e ele estava muito empolgado porque ele tinha descoberto um jeito de mexer com a energia, uma forma muito simples e tal, e eu fiquei assistindo a live. Se não foi naquele dia, no dia seguinte me caiu a ficha, ao começar a juntar as tecnologias, né? Então o que acontece? Eu comecei a formatar um novo conceito de cura. Eu tenho no meu canal uma pessoa que é uma terapeuta que mora em São Paulo, que ela fez uma cura nela mesma com um bastão, daqueles primeiros que eu fabriquei, mandei para ela, e ela tinha nódulos nos seios, tanto no seio esquerdo quanto no direito. E ela estava se aprontando, devido à dor que ela sentia, a fazer uma operação por causa desses nódulos. E ela, conversando comigo, ela resolveu fazer uma aplicação. Porque, em que consiste, né? Brevemente, em que consiste uma aplicação do bastão? Essa é uma tosse energética, tá? Que é uma tosse seca que me acomete de vez em quando eu estou depurando alguma coisa que não é minha. Bem, ela fez a aplicação do bastão. Fez essa aplicação no bastão, só que ela mexia com mesa radiônica e, lógico, uma pessoa xamanismo. Uma pessoa que já dominava, né, com uma certa facilidade a questão energética. Ela se curou. De um dia para o outro, ela não tinha mais dor e as miasmas, os nódulos que ela tinha no seio desapareceram, dos dois. Então isso foi realmente uma coisa incrível que aconteceu. Eu vou procurar o vídeo. Se o YouTube não deletou, eu vou colocar no link aqui nesse vídeo aqui. Bom, ocorre que eu comecei a fabricar. Mudei a forma de fazer os bastões e comecei a incorporar outras coisas no bastão. Que coisas eram? Eu juntei, porque quando a gente mexe... A ativação, em primeiro lugar, a ativação do bastão, ela se dá quando a gente empunha ele. Quando você pega o bastão, a tua energia eletromagnética, ela faz ativação. Porque é uma energia que nós temos, que nós possuímos. E que não depende de nada, depende só da gente agarrar. Pode pegar entre as duas mãos e fazer uma conexão mental com esse bastão, só
né? Tipo, vai fazer uma prática de meditação, de concentração, uma oração qualquer que seja. No momento em que tu te conecta, que tu olha para o bastão e te conecta com ele, pronto, está estabelecido essa conexão. E essa conexão, uma das primeiras coisas que eu percebi usando o bastão, é que ele me dava informações. Tipo, por exemplo, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava de alguma luz, alguma coisa para me iluminar em relação a algum aspecto que estava acontecendo na minha vida. Qualquer coisa. E eu recebia a informação que eu precisava. Eu não estou falando aqui de milagre. Não, são coisas simples do nosso dia a dia. O que normalmente eu tenho visto, eu tenho percebido, infelizmente, é que hoje em dia, não estou falando de todo mundo, né? Isso não estou generalizando, porque senão eu teria que entrar dentro dessa generalização e a coisa não é assim. Mas a maioria das pessoas está desconectada da sua própria alma. Eu não falo nem da alma divina, né? Porque isso é uma coisa que já, sei lá, ficou como assim alma divina? Né? Então, mas quem hoje consegue se conectar com a sua alma humana? Então, por exemplo, a questão do amor incondicional e da consciência. Eu tive a oportunidade de receber um presente de uma terapeuta, na verdade uma bruxa, isso em 2005, depois de um ano praticamente, eu não lembro mais se foi 2005 ou 2004, mas foi 2005. Eu estava fazendo um curso de florais de Saint-Germain e estava trabalhando junto com essa pessoa, que era uma terapeuta, ela botava carta, e ela, segundo ela atendia os dois lados, né? Ela mexia tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. E eu dava deitado, de lado assim, e eu percebi que ela entrou, eu senti ela mexendo dentro do meu coração. Eu perguntei para ela, o que tu tá fazendo aí? E ela virou para mim e disse assim, eu tô olhando uns arquivos. E eu confiava na pessoa, não me importei com aquilo. Mas beleza, tô tranquilo. A partir daquele momento, eu comecei a perceber o que ela fez. Ela desbloqueou a energia do meu chakra cardíaco que estava bloqueado. E eu comecei a perceber a energia, o calor, que era o calor que era emanado do meu coração, do meu chakra cardíaco, e o calor que era emanado pelas minhas mãos. Isso se tornou uma coisa muito notória, assim, muito incrível, assim, porque dava para perceber claramente. Isso foi o meu primeiro evento em relação à energia do chakra cardíaco ou do amor incondicional. Só que eu não tinha entendido bem ainda o que estava acontecendo. E só consegui perceber isso depois que uma outra pessoa, que é uma pessoa que eu comecei uma relação, infelizmente uma relação errada, mas que tinha que acontecer porque eu tinha um aprendizado em relação àquela pessoa e essa pessoa um dia me deu um presente também, né, embora diga ela que não sabia nem o que ela fez, mas que eu entendo que veio do chakra básico, porque foi uma coisa de 15 segundos, 30 segundos, alguma coisa assim muito rápido, mas eu percebi claramente que houve um fluxo de energia percorrendo o meu corpo, né? Se eu não me engano, pela minha coluna. E alguns momentos depois, minutos depois, nós estávamos dentro de uma loja de um shopping, e lá uns 7, 8 metros, talvez, 5, não sei, escolhendo roupa para um presente, para uma pessoa, para uma criança. E eu olhando para ela, eu senti como se uma coisa, na verdade eu senti que eu estava me desdobrando, eu senti que eu estava saindo de mim, só que eu estava consciente, eu estava acordado, eu estava olhando para ela, mas eu senti aquela energia saindo dentro de mim e indo em direção a ela. Naquela época eu não sabia, mas aquilo era a entrega do amor incondicional, porque eu amava aquela pessoa. Foi muito uma coisa incrível assim da gente sentir, né? Então eu digo assim, eu faço um paralelo nesse aspecto do amor incondicional como sendo o mesmo amor que uma mãe tem por um filho, que é capaz de dar a vida pelo próprio filho. Digamos um amor verdadeiro. Tá? Que normalmente o que se diz é que homens e mulheres não têm isso entre si, que normalmente isso existe da mulher para os filhos. Tá? Mas eu senti aquilo. Então aquilo foi uma coisa muito forte que aconteceu comigo. No dia seguinte, eu entrei dentro de um cybercafé, naquela época que existia para a gente acessar a internet. Isso foi 2010, mais ou menos, por aí. A internet não era tão comum como é hoje, né? A gente empunhar o celular e falar. E eu percebi, então, eu senti novamente aquele desdobramento. E aí começou um trabalho em cima disso aí.
Bom, a questão do bastão, né? Voltamos à questão do bastão. Qual é a capacidade desse bastão em relação às nossas necessidades? O que eu posso fazer com esse bastão? Então, a questão principal que eu tenho observado ao longo desses anos todos de pesquisa, de interação com o bastão, né, através da sua própria evolução, e essa evolução se deu na medida em que eu entendo que eu tive méritos para receber isso, né, porque as coisas elas vêm para nós, mas a gente tem que ter o mérito para receber. Não estou falando que é uma coisa impossível, não estou dizendo que é uma coisa que é só minha, e não estou dizendo tão pouco que eu sou melhor ou eu sou pior do que ninguém. Eu entendo que todos nós somos seres divinos, somos seres cósmicos, e somos seres que temos todo o potencial do cosmos, como galáxia, como átomos, porque um átomo é uma galáxia em miniatura, e todos nós temos o mesmo potencial. A questão é que ao longo de milhares de anos, esse potencial tem sido colocado para debaixo do tapete em função do nosso ego. Porque é isso que nós vemos hoje. Então as pessoas se distanciaram, eu entendo assim, muito da sua intuição e da sua consciência. Eu não estou falando de todos, mas uma boa parte, uma grande maioria, talvez 90% ou mais. Não estou falando isso, não estou me baseando em dados estatísticos, estou me baseando em coisas que eu escuto falar de outros terapeutas, da forma como eles enxergam as coisas. Pode ser que eu esteja errado, pode ser, e eu queria muito de verdade que eu estivesse totalmente errado, queria mesmo. Tá? Mas não é isso que eu vejo no meu dia a dia com as pessoas, a forma como as pessoas lidam, elas com elas mesmas, elas com o meio ambiente, elas com as outras pessoas. E fazendo, como a gente diz assim, gato e sapato não estão nem aí. Tudo bem, cada um planta aquilo que quer plantar, mas nós sabemos que a gente vai ter que colher em algum momento. Bom, então o bastão, voltando para o bastão, ele tem essa propriedade de nos conectar com a nossa alma diretamente. E que tipo de informação eu posso obter, ou que tipo de poder eu posso obter através desse bastão? Eu não vou dizer assim, você pode isso ou você pode aquilo, mas uma coisa eu tenho certeza. Você pode ter a informação que você quiser, desde que você esteja pronto. Por quê? Porque o bastão, dentro da minha percepção de conexão, ele rompe com a barreira de frequência. Porque esse planeta, e uma das visões que existem dentro do nosso universo aqui, que é o planeta Terra, é que ele é uma prisão. Bom, dá para falar muita coisa sobre isso, mas não é o caso aqui, tá? Não é o momento nem a hora de se falar sobre isso. Mas nós estamos, de certa forma, vivendo dentro de uma Matrix. Ponto. O que é possível fazer dentro da Matrix? Se eu for olhar a lei da atração, dá para fazer qualquer coisa, né, que eu quiser. Só que tem que saber fazer e tem que saber os pontos aonde eu tenho que melhorar. Enfim, isso é um outro contexto também, que não é o caso dessa narrativa aqui. Então eu comecei a me conectar, porque a minha busca sempre foi uma busca espiritual, muito mais uma busca espiritual do que uma busca material. E claro que a gente paga um preço pelas coisas, eu estou pagando um preço por isso, porque tenho me dedicado a uma parte da minha vida à espiritualidade e não às coisas materiais. Mas ainda estou vivo, né? E estou com 65 anos, então graças a Deus. Graças a Deus. Então, as respostas, o que eu estou buscando? O que eu procuro? O que é que está me fazendo falta? O que está me fazendo falta é luz? O que está me fazendo falta é paz? O que está me fazendo falta é amor? O que está me fazendo falta? E entrar em contato com a sua própria alma, ou seja, segurando o bastão, você faz a pergunta. E o bastão, ele vai ser um transmissor, ele é uma antena, ele recebe a energia e transmite energia. Então, muitas vezes, eu precisei do bastão para me recarregar. Eu pegava o bastão na minha mão e me recarregava de energia, porque ali tem a energia. Que energia que tem ali? Ele tem a energia do plasma. Essa energia, ela não vai se acabar. Porque para ela se acabar, ela teria que estar em contato com a água ou teria que estar em contato com a nossa pele. E mesmo assim ela leva muito tempo. Mas ela não. Por quê? Porque ela não vai ficar em contato com a minha pele e nem em contato com a água. Nenhum meio que ela possa se diluir. Então ela está constantemente
emanando energia. Esse bastão, por sua vez, ele agora, né, da maneira como ele está sendo fabricado, ele está produzindo junto com ele, então eu tenho o plasma, eu tenho o GANS, junto com o GANS eu tenho 3 pedrinhas que ficam na base, que é o citrino, a ametista e a turmalina negra, que estão dentro da base do bastão, com uma pasta de GANS, em torno de meio centímetro a 1 centímetro cúbico aproximadamente. Isso ainda não tem uma medida específica. Estou padronizando, mas ainda não está 100% padronizado. Estou fazendo isso aos poucos, de acordo com os meios que eu tenho. Bom. Então, o que acontece é que uma vez que eu esteja com esse bastão nas minhas mãos, o meu campo eletromagnético ele está conectado ao bastão. Porque a minha energia vai fazer a ativação daquela frequência. Tá? Então, a frequência ela está ali, como diz assim, esperando. Né? Porque eu tenho, então, vamos recapitular. Eu tenho a energia do plasma, eu tenho a energia do GANS, eu tenho a energia dos cristais, daqueles 3 cristais que estão ali. Então, energia do plasma, energia do GANS, energia dos 3 cristais, energia orgon, porque eu descobri um jeito de colocar em sincronicidade ou sequência a energia do GANS com a energia orgon. Então são camadas. E quando eu estou colocando camadas, eu estou somando. Certo? Aí eu tenho a energia do raio infravermelho curto, de 500 nanômetros, que é extremamente, muito potente. Uma pastilha tem 500 nanômetros. Acho que eu falei isso antes, vou repetir de novo. Para ter uma ideia, um colchão magnético, ele tem pastilhas de magnetos e pastilhas de infravermelho. Cada pastilha do colchão tem 6 nanômetros mais ou menos. Então imagina a potência de uma pastilha. Tá? Ela é com certeza no Brasil a melhor pastilha de raio infravermelho. Bom, então aí eu tenho mais 2, né? E externamente ele é envolto, tá? E isso não impede de forma nenhuma que ele atue, mas ele tem uma embalagem externa que pode ser um nylon resinado ou um vulcor, alguma coisa assim. Não é o material em si que vai fazer a diferença da potência. É lógico que se eu tivesse um couro e talvez outros materiais que não fossem sintéticos, seria melhor. Pode ser que fosse melhor. Só que tudo é um custo. E hoje, na fabricação dos bastões, eu não sinto a necessidade de estar colocando materiais mais naturais. Poderia ser, sim, poderia ser. Mas eu não sinto essa necessidade. Porque já a atuação dele já é uma coisa extraordinária, fantástica. Né? Isso eu tenho para mim em função das coisas que eu vivo. Então, assim, eu não estou falando de milagres aqui, ok? Só para concluir, junto, né, ele tem uma amarração, vocês vão poder ver ou pela foto ou fisicamente, tem uma amarração externa para dar um acabamento. Um cristal na ponta, que normalmente ou é citrino ou é ametista, e alguns cristais externos, às vezes, né, eu estou padronizando isso, mas às vezes o magneto é interno ou o magneto é externo. Então o que acontece? Quando eu seguro o bastão, eu ativo ele. Ativo como? Ativo ele com a minha intenção. Eu tenho a intenção de fazer a ativação. Eu tenho a intenção de me conectar com a energia do bastão. Ou seja, qualquer pessoa que é uma pessoa sensitiva, ela vai perceber claramente a energia do bastão passando por ela. Né? É uma corrente de energia que está passando ali. Porque são muitas frequências, correto? Então isso se dá
de forma inerente, né? É a melhor palavra que eu posso falar, se dá de uma forma inerente. Bom, quando nós agitamos o bastão, o que acontece? Aquele plasma que está ali dentro, o GANS que está ali dentro, ele se expande. Então, se eu preciso de mais energia, eu posso girar ele com mais energia, eu posso expandir essa energia com mais intensidade. Sempre quando você vai usar o bastão, você coloca a sua intenção, aquilo que você tem no seu coração. Se você colocar alguma coisa da sua razão, sinceramente eu não sei, porque normalmente eu não faço isso. Quando eu faço isso, eu faço direcionado ou porque eu estou conectado com a minha espiritualidade, e aí eu espero os comandos da minha espiritualidade para definir exatamente aquilo que eu quero fazer. Tá? Mas, na prática, o que eu tenho percebido é o seguinte, que muitas vezes, e isso é uma coisa usual para mim, uma coisa que está no meu dia a dia, eu faço minhas práticas todos os dias de manhã, todos os dias. Tá? Se tornou uma coisa como que quase que obrigatória. Não que eu seja obrigado, mas eu sinto a necessidade de fazer essas práticas. Isso faz com que eu tenha um estreitamento com a minha espiritualidade, porque eu busco a minha espiritualidade. Então, se você busca bens materiais ou coisas materiais, eu acredito que é isso que você vai conquistar. Mas se você busca espiritualidade, então é isso que você vai conquistar. Agora, a que nível, né, que nós vamos conseguir ou a questão espiritual ou a questão material, aí vai depender muito de cada um. Eu sei que eu não posso dizer assim, tem um limite. Não, mas também não posso dizer que o que é possível e o que é impossível. Vai depender muito de cada um de nós, como eu estava citando o exemplo daquela terapeuta que se curou de uma coisa que ela tinha ali no seio, um nódulo no seio, nos dois seios, e um deles estava já doendo muito e ela conseguiu se curar. Não voltei mais a falar com ela, mas naquele primeiro momento, logo que eu estava começando a fazer os primeiros bastões, a coisa funciona desse jeito. Então, o meu bastão, ele não é uma caneta da saúde. Por quê? O que acontece é que nós temos à nossa volta, nós temos muitas dimensões. Na verdade, nós estamos envoltos em múltiplas dimensões. Nós mesmos somos a expressão multidimensional. Né? E todos nós vibramos numa energia mais alta ou numa energia mais densa. Vai depender muito daquilo que a gente faz, das coisas que nós acreditamos, do que nós amamos, do que nós odiamos. E muitas vezes a pessoa quer se livrar de uma coisa na sua vida e ela diz assim, não quero mais sentir essa dor. Não, mas só foca na dor. Não foca na solução, não foca na bem-aventurança. E a gente sabe, através da lei da atração, que se nós pensamos só em coisas negativas, são coisas negativas que nós vamos atrair. E isso é uma coisa incontestável. Bom, o bastão é isso. É essa união das dimensões, de campos, na verdade são campos multidimensionais, num momento só. O bastão se dá com a ativação do bastão se dá com a empunhadura dele, ou seja, a energia está ali, pronta para ser usada. Você pegou, está ativado. Teu campo vai ativar. Quer mais força, quer mais poder, dá uma agita ele levemente, assim com a base, né? Ele vai ter um chocalhozinho ali, alguma coisa ali, vai fazer um barulhinho ou não, mas não é isso que importa. Tá? Dá para potencializar mais esse bastão? Dá. Eu comecei agora a produzir uma coisa chamada ecoenzima. E a ecoenzima, a enzima em si é uma substância que ela também atua a nível multidimensional. Então, no meu canal, lá na aba da comunidade, tem alguns vídeos falando sobre ecoenzima. Eu sugiro que você dê uma olhada lá. Ok? E eu acho que por enquanto é isso.
Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou gravar e vou colocar. Eu agora estou me aproximando aqui de uma... dá para ouvir o barulho da água. Nós temos aqui, onde eu estou morando agora, um riacho. Riachinho. Mas que com as chuvas, e nem é tão pequeno assim, eu não considero pequeno, né? Ele ficou bem intenso. Então nós temos muitas pedras aqui, né? E é isso. Mas ele está muito bonito, eu gosto muito daqui. Da água, do contexto, de toda a natureza, né? Embora tenha muita pedra. Mas eu gosto daqui. Algumas coisas a gente não vai encontrar um lugar perfeito. Talvez porque não exista, né? Eu não sei o que é perfeição para cada um. Mas eu acho que a perfeição é o nosso momento presente, aquilo que a gente tem agora. É difícil viver o momento presente na sua intensidade total, porque a gente sempre tem muita coisa na cabeça, né? Tá sempre pensando muita coisa. Só que essas coisas normalmente não são mais coisas do ego, né? Que estão acontecendo. Muitas vezes não nos dão condição de saber realmente quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui nesse planeta. Mas estamos aqui supostamente para aprender ou para tirar alguma lição disso tudo aqui. E eu entendo que a melhor forma, e não sou somente eu que falo isso, tem muitos mentores espirituais, muitas pessoas até vivas, né? Como Eckhart Tolle, que fala sobre o poder do agora, que fala sobre o poder do silêncio, que fala sobre o momento presente, que a gente deveria aproveitar o máximo possível. E esse máximo possível muitas vezes é uma situação que a gente não quer viver, que a gente quer fugir, se esconder ou desaparecer. Mas ela está ali. E a gente não pode fazer nada, porque simplesmente é uma situação que nós temos que viver. E quanto mais nós tentamos fugir, pior ela fica. Então temos que enfrentar. E como que nós vamos enfrentar uma coisa, muitas vezes, que a gente não está enxergando? Como? Com que meios? Com um cafezinho no bar? Ou esquecendo? Tomando uma droga? Não. Isso não vai ajudar, infelizmente. Né? Se fosse fácil assim, claro, as pessoas tomam lá, sei lá, algum remédio, vão no psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, né? Vão tomar alguma coisa para dopar, mas não, tá tudo beleza, mas não tá. Então, extrair, desculpa aí pela tosse, mas estou depurando aqui algumas coisas que apareceram em determinado lugar aqui. Bom, não adianta fugir. Não adianta fugir. Por quê? Porque não tem pra onde fugir. Pensa numa coisa assim. Pra onde que a gente vai fugir? Num planeta desses aqui. Não tem. Ele é um planeta maravilhoso, não estou reclamando do planeta. Mas sim da forma como nós lidamos todos os dias com as coisas que estão aqui. Enfim, é isso. Fiquem todos bem. Esse vídeo, como vocês perceberam, foi dividido várias vezes para não ficar maçante. E assim eu aproveito o conteúdo para publicar alguma coisa também. Forte abraço para todos. Fiquem todos em paz. E, por favor, se tiver dúvida, pergunte. Deixa nos comentários. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe. Enfim, aquelas coisas normais que os youtubers, as pessoas que produzem conteúdo para o YouTube, possam conhecer também um pouco mais dessa nossa jornada. Porque a jornada não é minha, é nossa.
nós estamos trilhando esse caminho, todos nós. Talvez alguns não queiram ver, não seja interessante, não seja bom, não seja produtivo, mas a verdade é que todos nós estamos fazendo o bem, o mal, nós estamos fazendo, não tem como fugir disso aqui, né? Tomamos as nossas decisões, se vamos para frente, para trás, para cima, para os lados ou para baixo, daí é uma coisa pessoal de cada um, mas tudo tem uma consequência, né? E eu tenho percebido que as minhas escolhas, elas sempre vão me levar para algum lugar, para alguma situação, ao encontro de alguém, ou ao desencontro de alguém. Como dizem por aí, às vezes não é um livramento, né? Deus ou destino, ou seja lá o nome que a gente queira dar para isso, nos tirou uma pessoa da nossa vida, porque ia ser um karma. E aí se torna um livramento. E eu estou prolongando esse relato aqui. Enfim, conte comigo, tá? Tá vindo aí os vídeos sobre... Eu consegui, né? Agora vai mais um pouquinho. Eu consegui tirar, ou seja, colocar no reator dinâmico a energia dos bastões, né? Só que de uma forma assim que automatizada, né? Uma vez que ele está girando. Só que a maneira como essa energia é produzida é diferente da maneira como nós produzimos, porque a nossa energia é totalmente diferente. As araras. Temos araras aqui.